Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, nós terminamos como o programa passado, exatamente? No programa passado, nós começamos a pensar a estrutura da mesa da palavra e caminhamos bastante, embora lembro-me que o senhor falou que ainda teríamos mais alguma coisa a falar sobre a mesa da palavra. Sim. Antes de continuarmos, o nosso bom dia àquele que nos acompanha todos os domingos de manhã pela Rede Vida de Televisão, os nossos irmãos padres que humildemente nos acompanham e que para eles e para todo o povo de Deus, este programa tem sido um momento de catequese profunda. A vocês o nosso abraço. Mas, padre, o senhor queria continuar a conversa? Na Reforma Protestante, que este ano está completando 500 anos, 500 anos. Os protestantes luteranos brandiam a espada, sola scriptura, como fonte de toda a revelação. Isto numa reação extrema contra o sacramentalismo da Igreja Católica, contra a decadência em que estava vivendo a Igreja Católica, contra as superstições ligadas à religião católica. Sobretudo na Baixa Idade Média e no início da modernidade. 1517, 1º de novembro. Século XVI. Não é? Exatamente, início do século XVI. O Brasil tinha 16 anos de idade. Era bebê. Era. Havia que se dar uma resposta a isto. É verdade que é sola scriptura a palavra de Deus? Bem, no Concílio de Trento, no dia 18 de fevereiro, data memorável de 1546, o cardeal legado papal Marcello Cervini fez um discurso memorandum, não sola scriptura, mas solum evangelium. Não só escritura, mas um único evangelho. O que os padres de Trento entendiam por um único evangelho? Entendiam em 3 partes. Primeira parte, todos os livros do Antigo Testamento que, de um modo ou de outro, prepararam a vinda de Cristo. Jesus fala da lei e dos profetas. Em segundo lugar, a figura de Jesus, no que disse, no que fez. E não o que não disse, né? Nos seus silêncios, e por isso mesmo, apenas alguma coisa do que Jesus disse e fez está aqui nos evangelhos. E o que não a disse, totalidade, mas a parcialidade. A prova está no próprio evangelho de João. Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Se o fossem, eu acredito, de uma maneira um tanto ingênua, mas profundamente verdadeira, eu acredito que o mundo inteiro não caberia. Nenhum livro mundo do inteiro mundo não poderia caberia conter os fatos de Jesus. Está aí, na própria Escritura. Alguma coisa que Jesus disse e fez está nos evangelhos sinóticos e mais cautelosamente em João. E o que Jesus não disse, padre? O que Jesus não disse, o que Jesus não fez, ele deixou inscrito no coração
daqueles que o ouviam. Mas é preciso repetir essa expressão. Não escrito, mas inscrito no coração daqueles que o ouviam e que não foram escritos mais tarde. Os evangelistas pinçaram da tradição aquilo que lhes parecia melhor, o melhor da tradição segundo cada evangelista. Mas é evidente que os textos evangélicos de hoje não têm a amplitude do que Jesus disse e do que Jesus fez. Contém parcialmente o que ele disse e o que ele fez. E o resto que não está escrito, está inscrito na mente, foi inscrito na mente daqueles que o ouviam e que depois passavam à frente. Este é o segundo momento do único evangelho, que é Jesus Cristo no que disse e fez. O terceiro momento é o momento do Espírito da verdade. Agora não podeis compreender todas as coisas, diz Jesus em João. Agora não podeis compreender tudo o que vos digo. Quando, porém, vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos introduzirá em toda a verdade. Um princípio, um versículo básico em que se apoia a Igreja para aquilo que tem o nome em teologia dogmática, a evolução do dogma. Não destruindo o que já existe, mas verdadeiramente apontando para uma sua completude, talvez não te des no começo. Eu vou dar um exemplo apenas, mas apenas um exemplo, e não é o melhor. Jesus não falou da infalibilidade dos papas. E este dogma foi proclamado por Pio IX em 1869, durante o Vaticano I. Jesus não disse uma palavra, que pareceu a muitos, sobretudo logo depois do Concílio Vaticano II, que pareceu a muitos, que o Papa era um semideus, que o Papa era um homem diferente dos outros, que o Papa não erra, e uma figura vista de longe, uma figura hierática. Pio IX não quis dizer isto, ao afirmar que o pontífice romano é infalível. Faltava uma parte. A Igreja, no conjunto dos fiéis, quando aceitam conjuntamente esta verdade, tomam parte na infalibilidade. É a Igreja que é infalível na sua fé. E não o ser Papa. O Papa é apenas aquele que serve a Igreja, o servo dos servos de Deus, e que, em nome dos servos e servas de Deus, dá segurança na proclamação do dogma àquilo no qual a Igreja já aceitava e vivia há anos ou há séculos. Então, eu me lembro que quando o último dogma foi proclamado por Pio XII em 1950, a Assunção de Maria, todos foram consultados, até minha mãe. Nas paróquias se passaram listas, e em todas as dioceses do mundo inteiro se passaram listas para se saber se queria ou não o dogma da Imaculada Conceição. Algumas nações, como por exemplo a alemã, as universidades católicas alemãs não eram de acordo, não estavam de acordo, mas foram minoria. E o Papa proclamou o dogma em 1º de novembro de 1950. Esse é evangelho também. É o Espírito da verdade que nos vai pouco a pouco introduzindo na verdade, de modo ordinário ou de modo extraordinário. O rito da missa de Paulo VI, que nós celebramos agora, não
não veio do Espírito Santo? Claro que sim. Você já assistiu uma missa no rito tridentino? Não, nunca. Eu já assisti. Bom, eu fui do foi rito. do seu tempo, né? Eu assisti essa missa até os 20 anos de idade. Fui coroinha durante todo esse tempo aí. A última vez que estive em Israel, vi um sacerdote em Nazaré celebrando esta missa. Que pobreza. Que tristeza. É permitido, ele não estava fazendo uma coisa errada, mas que pobreza no rito. Que pobreza na transmissão da palavra. Tudo em latim, de costas para o povo e o povo fazendo outra coisa. Lendo um livro de piedade, rezando um terço, fazendo outras coisas. Isto é sacramentalidade da palavra, mas queria dizer mais. Sendo a palavra sacramental, ela contém uma presença real de Cristo. Temos algum tempo? Está terminado? Então, voltamos ao bloco seguinte.